Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu louvo a Deus pela sua vida, porque independente das circunstâncias, você está sempre orando aqui comigo. Eu sei que muitos de vocês têm enfrentado batalhas em casa, no trabalho, mas vocês permanecem aqui nessa grande corrente de fé e de oração. Irmãos, assim como vocês, eu também enfrento os meus problemas, mas eu estou aqui porque eu sei que isso tudo é parte do plano de Deus. Esta obra pertence ao Senhor. Então não desanime, porque a palavra do Senhor é o que nos renova a cada dia. Se você está aqui comigo a cada manhã, na oração da noite, saiba que não é perda de tempo. Não é por acaso que você chegou aqui. Deus tem planos para você e tudo vai começar quando você viver em obediência à sua palavra. Amém? Eu sei que muitas vezes Deus permite que nós passemos por momentos difíceis para que a gente reflita, para que a gente faça uma autoanálise. E muitas das dificuldades que nós temos hoje é por causa de nossas escolhas erradas. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso e Ele sempre nos oferece uma nova saída, um novo futuro cheio de esperança e de paz. Amém? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu creio que isso vai acontecer na sua vida a partir de agora. Basta que você abra o seu coração para a mensagem que eu vou trazer e fique comigo até o final, porque eu quero orar por você. Você vai receber esta oração profunda, abençoada, e eu creio, Deus fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Amém? Se você é novo aqui no meu canal, eu te dou as boas-vindas e eu peço que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botãozinho inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho. Ative esse sininho da notificação para você receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? E se você ainda não é membro aqui do meu canal, clique também no botão Seja Membro para você fazer parte dessa grande comunidade que tem abençoado vidas, ajudando instituições de caridades cristãs apoiadas por mim, que tem sido uma bênção nessa geração. Irmãos, pessoas carentes, irmãos, só para vocês terem noção, através dessa área de membros, nós temos ajudado a construir vários refeitórios para crianças carentes, órfãs, que moram nas Filipinas. Além disso, crianças carentes na África não sabiam o que era sabonete, nunca comeram arroz na vida e agora estão podendo desfrutar de um alimento melhor, de uma boa higiene, graças ao apoio de vocês. Então eu louvo ao Senhor por tudo, e se você quiser saber mais, depois você clica aí no botão Seja Membro, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Irmãos, eu quero ler com vocês um trecho do Salmo 32, que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Está escrito assim: Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui muito importante. No reino de Deus, alegria é coisa séria. Deus sabe que quando o seu povo está alegre, o seu povo tem vitórias. O seu povo está disposto a batalhar. O seu povo está sempre animado para enfrentar os desafios e fazer a vontade do Senhor. Por isso me responda uma coisa com muita sinceridade. Na sua vida tem alegria? Você é feliz com o que você tem? Eu sei que neste mundo cheio de problemas, sofrimento, estresse, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Afinal de contas, como você pode ter uma vida alegre quando tudo está desmoronando? Se a sua vida financeira está mal, se o seu casamento está em crise, se uma enfermidade está tirando a paz da sua família, não é verdade? Eu sei o quanto é difícil porque eu já passei por muitos desertos, muitas situações difíceis e ainda passo. E às vezes eu chego até a pensar que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir gravar as orações aqui para vocês. Então, irmãos, isso faz parte da natureza humana e eu não quero que você se cobre por isso. Você que muitas vezes acha que é falta de fé, o fato de você estar desanimado. Mas saiba que homens e mulheres da Bíblia também passaram por isso. Eles se entristeceram, alguns quiseram acabar com a própria vida, mas eles não fizeram isso, porque eles sabiam que o dono da vida é Deus. E eu quero te mostrar aqui agora que a vontade do Senhor é que o povo dele seja alegre, seja feliz, que o povo dele consiga enxergar esperança em cada situação. E para isso eu quero ler uma palavra que está em Neemias capítulo 8, o versículo 9 ao 11.
Olha o que está escrito. Então Neemias, Esdras e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Olha isso, irmãos. Eu acredito que muitos de vocês conhecem essa passagem. Ela diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso eu quero fazer uma reflexão com você nessa passagem. A Bíblia conta aqui que os israelitas estavam muito tristes porque eles estavam ouvindo as Escrituras e os sacerdotes estavam explicando para o povo a razão pela qual eles estavam sofrendo. E a partir desse momento, eles ficaram plenamente conscientes dos seus pecados e estavam muito tristes por tudo que eles tinham feito contra o Senhor. Ou seja, eles chegaram à conclusão que o pecado tinha levado à destruição de Jerusalém e ao exílio dos israelitas na Babilônia. Mas é nesse momento que Deus toca no coração de Neemias, o líder do povo, para trazer uma nova perspectiva. Deus estava mostrando ali através de Neemias que o povo deveria se alegrar, porque agora o Senhor estava reconstruindo a cidade de Jerusalém. Ou seja, eles tinham recebido uma segunda oportunidade. Deus estava mudando a situação, reconstruindo a nação, e por causa disso não era tempo de ficar chorando mais, mas sim era hora de se alegrar, de festejar. Irmãos, sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que muitas vezes as circunstâncias da vida podem ser difíceis. Muitas vezes a gente não consegue enxergar uma esperança, mas devemos nos lembrar que hoje nós temos a chance da salvação. Hoje nós temos a oportunidade de servirmos a Deus de todo o coração. Então não é momento de ficarmos agarrados à dor, ao sofrimento. Jesus já nos deu todos os ensinamentos que precisamos para perdoar, para obedecer ao Senhor, para ter uma vida em abundância. E eu fico vendo os cristãos hoje e me dá uma dor no coração, porque muitos ficam só se lamentando. Tem pessoas que são especialistas em reclamar da vida, dos problemas, reclamam de todo mundo, e isso quando não estão falando mal das pessoas, do governo, do pastor. Irmãos, se quisermos ter uma vida abundante, se quisermos desfrutar da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, então nós precisamos mudar a nossa mente. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que ao renovarmos a nossa mente com a palavra, nós transformaremos a nossa vida e podemos transformar o mundo. Irmãos, a nossa palavra não pode ser um latão de lixo, onde qualquer coisa é lançada aqui e a gente aceita. Não pode ser assim, irmãos. Devemos proteger a nossa mente, guardar o nosso coração, porque todo dia quando nós acordamos, o campo de batalha maior é na nossa mente. É ali que o diabo sabe que se ele vencer você na sua mente, você não vai querer sair da cama, você não vai ter forças para enfrentar a vida. Então preste muita atenção em todos os pensamentos que você tem. Amém? A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4 que não devemos andar ansiosos por nada, mas devemos entregar todos os nossos problemas, ansiedades, com ação de graças. Devemos apresentar tudo para o Senhor. E a Bíblia diz que se fizermos isso, a paz de Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Mas se continuarmos a leitura desse texto de Filipenses capítulo 4, está escrito que nós devemos guardar na nossa mente somente coisas boas, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que é respeitoso, tudo que glorifica a Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, tem muitas pessoas com falta de paz. Esta paz que excede todo o entendimento nunca chega no seu coração, porque você não está protegendo a sua mente contra todo pensamento negativo. Amém? Então faz o seguinte a partir de hoje, comece a se alimentar da palavra. Irmãos, todos os dias eu estou aqui trazendo uma mensagem de fé, de esperança, e muitas vezes eu vejo aqui as pessoas na internet, principalmente aqui no YouTube, trazendo medo para a população, trazendo pavor, terror, sabe? Eu sei que muitas vezes é importante nós trazermos alerta para as pessoas. Aqui no meu canal mesmo, eu falo sobre fim dos tempos, eu falo sobre o pecado, eu falo sobre vários assuntos que muitas vezes podem assustar as pessoas.
mas se você reparar em cada vídeo que eu coloco aqui, todos eles eu finalizo com uma mensagem de esperança. Eu sempre trago uma mensagem de conforto, porque eu sei que o diabo não é mais poderoso do que Deus. E tem pessoas que exaltam mais o inimigo do que o Senhor nosso Deus. Então tome muito cuidado com o tipo de mensagem que você pode estar escutando. Talvez você pense que só porque uma palavra veio de um pastor, de um líder espiritual, isso significa que vai te edificar, mas muitas vezes não. Muitas palavras podem nos tirar do foco, podem nos roubar a alegria, e é por isso que a gente sempre deve confiar em Jesus, na sua graça. Afinal de contas, nós nunca seremos aceitos e salvos pelo nosso próprio mérito, pelo nosso esforço, mas somente pela graça, por meio da fé. Amém? E eu tenho certeza que quanto mais você conhecer ao Senhor, quanto mais você receber do amor dele, mais a sua vida irá mudar e você será mais feliz a cada dia. Amém? E eu não sei se você sabe, mas eu escrevi um livro chamado Minutos de Paz, que através de uma mensagem muito simples, muito rápida, você vai conseguir encontrar a bondade e o amor de Deus mesmo diante das piores tempestades. E esse livro, Minutos de Paz, faz parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé, que já ajudou e tem ajudado milhares de pessoas no Brasil, fora do Brasil, que estão aprendendo a viver felizes e contentes em qualquer situação. E além disso, quando você participa da Jornada da Fé, você também recebe no seu e-mail os outros livros que eu escrevi, chamado Momento com Deus e Vida de Oração. E todos esses 3 livros que eu te falei estão no formato digital para que você tenha acesso agora, diretamente no seu celular ou no seu computador. E para você fazer parte da Jornada da Fé, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário, tá bom? E depois que a gente orar, você pode clicar no link. Eu tenho certeza, a sua vida começa a mudar a partir de hoje. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Então não saia do vídeo, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará por você e grande vai ser a obra que você vai testemunhar. Amém? Vamos orar então, irmãos. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua santa presença neste momento. Eu quero te agradecer, Senhor, porque sempre foi a tua graça, a tua fidelidade que nos levou além. Muitas vezes nós agimos por conta própria e nos frustramos, mas quando voltamos o nosso coração para ti, a nossa vida é renovada, transformada. Ó Deus, eu quero te agradecer porque muitos têm sido os testemunhos que eu tenho ouvido de pessoas que estão acompanhando a oração da manhã, a oração da noite, e a vida delas tem sido transformada. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é um refrigério no deserto. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pai, eu te louvo, Senhor, por cada vida que está aqui presente. E eu sei que muitos dos meus irmãos agora estão sofrendo, alguns estão de luto, outros estão desempregados, passando por crises absurdas no casamento. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, dá-nos da tua sabedoria, da tua força. Senhor, muda o nosso coração, porque muitos dos problemas que nós passamos somos nós mesmos que causamos. Não sabemos administrar o casamento, falamos grosseiramente, muitas vezes somos machistas, muitas vezes criamos problemas do nada. Ou então a mulher é uma mulher rixosa, uma mulher que sempre arruma confusão, fica falando na cabeça do marido. Ó Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos domínio próprio. Nós precisamos tanto, Senhor, da tua presença. Pai, a nossa alegria vem do Senhor. Como nós lemos aqui hoje na mensagem, a alegria que vem do Senhor é a nossa força. Ó Senhor, quantos agora, Pai, estão desanimados, Pai, tristes. Eles estão orando aqui comigo todo dia, Pai, mas eles não estão suportando mais. Jesus, tira essas pessoas dessa prisão na alma, dessa tribulação que nunca se acaba, Pai. Ó Deus, eu creio que a nossa entrega ao Senhor é o que vai fazer a diferença. Por isso nós entregamos nas tuas mãos agora, Pai, todo problema, preocupação, tudo aquilo que está roubando a nossa paz. Ó Senhor, nos ajude a confiar em ti, Pai. Nos ajude a permanecer em fé, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Ó Senhor, nós queremos voltar a ter a alegria da salvação. Eu creio também, Senhor, que o teu Espírito Santo vai nos conduzir a partir de agora. O Senhor mesmo disse que não nos deixaria só, órfãos, mas o Senhor nos enviaria o Espírito Santo.
o Espírito de Deus que nos protege, nos guarda, nos consola. É a Ti que clamamos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem muitas pessoas aqui, meu Pai, carentes, Pai. Não receberam o amor do pai, o amor da mãe, não receberam o amor do cônjuge, dos filhos, e agora estão aqui, meu Pai, chorando. Eles não têm força. Tudo o que eles gostariam é de acabar com a vida, de que tudo isso passasse, para que a dor e o sofrimento desse um fim. Mas nós sabemos, meu Pai, que o diabo é mentiroso. Ele diz que não tem mais jeito para nós. Ele diz que chegamos no fundo do poço e que jamais sairemos dali. O Senhor disse que ele é mentiroso desde o princípio. Ele é o pai da mentira. E muitas vezes ele tem colocado pensamentos de morte na vida dos meus irmãos. Mas eu intercedo por eles agora, Pai. E eu te peço, tem misericórdia, Senhor. Tira, Senhor, todo o mal desses pensamentos. Eu repreendo toda obra maligna contra essas pessoas. Pensamentos de morte, pensamentos de culpa, pensamentos de derrota, caiam por terra em nome de Jesus. Eu estendo as minhas mãos aqui, Pai, pela fé, e eu abençoo cada vida que está me ouvindo. São milhares e milhares de pessoas, são famílias inteiras que oram comigo, e eu abençoo elas em nome do Senhor Jesus. Eu ministro e declaro a paz do Senhor, que a bênção repouse sobre cada um e que todo mal bata em retirada agora, em nome de Jesus. Eu, na autoridade que o Senhor me deu como ministro da palavra, eu declaro a bênção hoje e sempre sobre cada um. Abençoa, meu Pai, proteja nesse dia, que todo mal que possa cruzar o caminho dessa pessoa caia por terra em nome de Jesus. Que toda pessoa invejosa, pessoa que guarda maldade no coração, saia do nosso caminho em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor nos cubra com o teu manto e nos livre das garras do inimigo. É para a honra e glória do teu santo nome que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco, e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós.
Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos. Senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh, meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos
e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença, porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas, que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor.
e coloque em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse Salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco.
Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes,
rumo à eternidade ao seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, oh Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas
e armadilhas. Amém?